Briga entre torcidas organizadas do Palmeiras. Na verdade, não foi nenhuma briga, né? Foi uma emboscada, é o que a polícia suspeita. Aí é Fernão Dias, região de Mairiporã. Torcida do Palmeiras e do Cruzeiro acabaram se enfrentando, porque não teve outra forma de acontecer. Eles estavam no ônibus, a torcida do Cruzeiro, e aí, de repente, eles foram parados na Fernão Dias, na altura de Mairiporã. E aí, os fogos de artifício foram jogados em cima dos ônibus. Eles tiveram que deixar, os torcedores do Cruzeiro deixaram os ônibus. O ônibus foi incendiado. A Isabela Sabélico esteve no local logo após essa confusão. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida e 17 ficaram feridas, foram levadas para hospitais da região. 3 estão onde a Isabela está agora, no hospital em Franco da Rocha. E a Isa tem as informações desse confronto. É mais um confronto entre os que dizem ser torcedores, mas na verdade são criminosos, né, Isa? Pois é, William, uma baita confusão, uma emboscada, segundo a polícia. Eu acho bom, primeiramente, a gente reforçar que Cruzeiro e Palmeiras nem sequer se enfrentaram. Os dois entraram em campo pelo Campeonato Brasileiro, mas o Palmeiras em São Paulo recebeu Fortaleza e o Cruzeiro visitou o Atlético Paranaense lá no Paraná, em Curitiba. E aí, voltando para Belo Horizonte, Minas Gerais, os ônibus caíram nesta emboscada. Os torcedores estavam dormindo, disseram que estavam dormindo, mais de 100 torcedores, quando na altura do quilômetro 65 da rodovia Fernão Dias, em Mairiporã, viram um ônibus da Mancha Verde. Os torcedores da Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, teriam obrigado os ônibus a parar e aí toda essa confusão teve início. Um ônibus foi incendiado, o outro ônibus depredado do Cruzeiro. 17 torcedores ficaram feridos, todos mineiro, e um não resistiu aos ferimentos e morreu. Chegou a ser socorrido e levado ao hospital de Mairiporã, mas não resistiu aos ferimentos. Inclusive, agora a morte dele vai ser investigada, porque existe a hipótese de que ele tenha morrido em decorrência das queimaduras. E 3 dessas vítimas foram trazidas para cá. Aqui onde a gente está, que é no Hospital Estadual Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho, em Franco da Rocha. Até então, a gente tinha essa informação que 3 vítimas foram trazidas para cá. Eu consegui agora conversar com um funcionário aqui do hospital e ele me falou que 2 vítimas tiveram alta, mas uma continua internada. E a gente está aguardando atualizações sobre o estado de saúde dela. Em relação às vítimas que estão no hospital de Mairiporã, uma continuaria em estado grave. Estamos aguardando também a atualização sobre o estado de saúde dela. E ontem, como você disse, William, estive no local, era um cenário de destruição e nós preparamos uma reportagem sobre tudo o que aconteceu. Vamos ver. Este vídeo flagrou o início da ação. Os 2 ônibus com torcedores do Cruzeiro teriam sido obrigados a parar na rodovia Fernão Dias por membros de uma torcida organizada do Palmeiras. Repare que fogos de artifício atingem os veículos. Um deles pega fogo. Nossa, tem gente no ônibus. Chamas de grandes proporções se alastram rapidamente. Os passageiros correm. Eles estavam a caminho de Minas Gerais após assistirem ao jogo do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro em Curitiba, no Paraná. O Palmeiras também tinha jogado, mas em São Paulo contra o Fortaleza. Após o ataque, a torcida organizada da Mancha Verde fugiu. Neste outro vídeo, dá para ver o momento em que o ônibus começa a pegar fogo. Não sobrou nada, ficou destruído. Centenas de pessoas aparecem nas imagens. Torcedores foram atingidos pelas chamas e agredidos com barras de ferro, paus e outros objetos. Várias pessoas ficaram feridas. Todas foram levadas a um hospital de Mairiporã, região metropolitana de São Paulo. Um homem morreu e outro está em estado grave.
O Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, desmontou e colocou fogo em uma bomba. A nossa equipe viu mais rojões numa caixa no acostamento, local onde várias pessoas ficaram também. Uma faixa da rodovia, na altura do quilômetro 65, ficou interditada e o trânsito comprometido. O cenário era de destruição. O delegado responsável pelo caso não quis gravar entrevista, mas passou algumas informações. Disse que um ônibus da Mancha Verde estava aqui na rodovia no momento em que os 2 ônibus do Cruzeiro passaram. Todos os torcedores teriam agido de uma forma muito violenta. O caso agora, é claro, vai ser investigado, que motivou o crime também. Mas a gente conseguiu conversar com alguns torcedores do Cruzeiro. Eles não quiseram gravar entrevistas, mas um deles passou algumas informações. Disse que cerca de 100 torcedores estavam neste ônibus que foi carbonizado. Todos estavam dormindo, retornando de viagem, quando foram abordados pela torcida da Mancha Verde, que ateou fogo no veículo. E esse torcedor disse também que os torcedores do Palmeiras agiram de uma forma muito violenta. Agrediram várias pessoas que estavam aqui no ônibus, vários torcedores, e a gente consegue ver o cenário de destruição que mostra como foi grave toda essa situação. O veículo incendiado vai passar por perícia. O outro ônibus ficou danificado e foi levado à base da Polícia Rodoviária Federal. Quem passou pelo local ficou assustado. O que pode ter acontecido hoje, pode acontecer mais coisas ainda daqui para frente, a tendência é piorar. Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estiveram no local. Um outro ônibus levou os mineiros à delegacia de Mariporã para prestar depoimento. A Polícia Civil investiga o caso. Não foi a primeira vez que um ataque envolvendo as torcidas organizadas do Palmeiras e Cruzeiro foi registrado. Em 2022, pelo menos 4 pessoas foram baleadas na BR-381, em Carmópolis de Minas, cidade a 125 quilômetros de Belo Horizonte. Ao todo, 14 pessoas ficaram feridas. Em dezembro, Cruzeiro e Palmeiras vão se enfrentar em Belo Horizonte, Minas Gerais, pelo Campeonato Brasileiro. O que chamou a atenção foi justamente isso. Não tinha uma previsão de jogo entre as duas torcidas e como a torcida da Mancha, que seria essa que teria feito a emboscada, sabia que os torcedores estavam passando exatamente naquele ponto na rodovia Fernão Dias, né? É isso que a polícia está investigando e a inteligência também, né? A gente tem aqui, a Juliana Torinho conversou com alguns parentes. A gente vai conferir agora na reportagem inédita. Um homem morreu e 17 pessoas ficaram feridas no confronto entre torcedores do Cruzeiro e Palmeiras. As vítimas foram trazidas para esse hospital em Mariporã. Marcos é irmão de uma das vítimas e veio de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, assim que soube da gravidade dos feridos. Meu irmão que está entubado, sedado, situação muito crítica. Os médicos, praticamente, do jeito que eles conversaram, felizmente pode ser mais uma vítima fatal. Eu fiquei horrorizado, porque ele estava muito machucado. Muita paulada na cabeça, muita ferrada na cabeça. A face dele está toda detonada. O irmão do Marcos é o Max Paulo de Menezes, de 28 anos. Ele trabalha em um supermercado de Contagem. Essa foto foi tirada no jogo contra o Atlético Paranaense. Para piorar a situação, o Marcos ainda conta que o hospital não tem estrutura para prestar o atendimento à vítima. Está dependendo de uma vaga, porque aqui não tem neuro. Foi o que a médica me falou. Então ele está precisando de um neuro, assim, para ontem. Todos os feridos são da torcida do Cruzeiro. A vítima que morreu é o José Vitor Miranda, de 30 anos, morador de Sete Lagoas. Ele estava com várias queimaduras pelo corpo. José Vitor deixa um filho de 8 anos. Sempre esses confrontos têm muita violência, né? Infelizmente tem muita violência e ele foi vitimado. O tio da vítima e um funcionário da funerária contratada para realizar o translado do corpo saíram do município de Sete Lagoas de carro e foram direto para o hospital de Mariporã para realizar os trâmites para o reconhecimento do corpo e a liberação. Em seguida, vieram aqui para a delegacia
para prestar depoimento. A ocorrência foi registrada e o corpo levado para o IML do município de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. O Wellington conta que ele era acostumado a viajar para acompanhar os jogos do time. Desolador, né? Não esperávamos essa notícia cedo, visto que era um jogo tranquilo, né? Sempre viajou, o Zé Vitor sempre participou da torcida, sempre, né, viajou para os jogos, tanto no Brasil quanto fora também. A Prefeitura de Mariporã afirma que os pacientes foram prontamente atendidos pela equipe médica. Dos 17 feridos, 14 foram transferidos para hospitais da região. Os 3 que permanecem no hospital de Mariporã estão em estado grave. A Federação Mineira de Futebol repudiou o ato de violência e afirmou que a torcida do time de Minas foi vítima de uma emboscada. A torcida organizada do Cruzeiro também lamentou o ataque e pede o fim da violência nos estádios. Até o momento, ninguém foi preso. Para os familiares, fica o sentimento de revolta. A gente sabe que esses negócios de torcida organizada não vai parar, vai se matar mais pessoas, e não que começar a matar jogador, que já está demorando já também. E aí nisso as famílias que, infelizmente, que sofrem. Se dizem torcedores, uma imagem como essa, né? Na verdade, assassinos, essa é que é a verdade. A gente espera que o torcedor que está em estado grave se recupere, porque senão serão 2 mortes numa emboscada numa rodovia federal, que tem um policiamento diminuído, né, da Polícia Rodoviária Federal. Talvez por isso eles tenham feito a emboscada nesse ponto aí na região de Mariporã.